Em Gênesis 18, do versículo 1 ao 15, Deus promete um filho a Abraão. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé, com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite, e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste? Diz a palavra de Deus no livro aos Hebreus, 13, capítulo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. No texto do Evangelho de Lucas, e no capítulo 1 temos Maria visitada pelo anjo Gabriel da parte de Deus para lhe enviar mensagens sobre o nascimento de Cristo e de João Batista. Ela recebeu a mesma resposta dada a Sara, sobre quaisquer impossibilidades humanas. Para Deus nada é impossível. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Abrão pede em favor de Sodoma. Gênesis 18, 16 a 33. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma. E Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora, e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse:
Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E o Senhor responde: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. Tornou Abraão a perguntar: se porventura se acharem 40 ali? E o Senhor responde: não o farei, por causa dos 40. Tornou Abraão a perguntar: não se ire o Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali? E o Senhor responde: não o farei, se eu encontrar 30 ali. Tornou Abraão a perguntar: eis que agora ousei falar ao Senhor: se porventura houver 20 ali? E o Senhor responde: não a destruirei por causa dos 20. Tornou Abraão a perguntar: não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali? E o Senhor o responde pela última vez: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. Oração e intercessão. Deus não estava em dúvida sobre o que fazer com Sodoma e Gomorra, mas deliberadamente escolheu compartilhar seus planos com Abraão para estabelecer um profundo diálogo de confiança e ensinar princípios eternos. Ao revelar que investigaria o clamor contra aquelas cidades, Deus demonstrou que seus juízos são sempre justos e baseados em evidência, nunca em arbitrariedade. Esse momento transformou Abraão de espectador em intercessor, mostrando como os justos participam nos propósitos divinos. A aparente reflexão de Deus era, na verdade, uma aula prática sobre misericórdia e justiça, ensinando que mesmo a presença de poucos justos, como Ló, não pode salvar uma sociedade que rejeita persistentemente o bem. Mais que um aviso sobre destruição, esta passagem revela o coração de Deus, um soberano que governa com perfeição, mas que dignifica seus servos ao envolvê-los em seus planos, equilibrando majestade divina com relacionamento pessoal. A conversa sobre Sodoma preparou Abraão para entender que a justiça de Deus nunca é precipitada, mas sempre resposta à maldade extrema, enquanto abre espaço para a intercessão para quem pede pela sua misericórdia. A destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló sentado à porta da cidade, costume de quem aguardava notícias ou exercia autoridade. Ao vê-los, Ló levantou-se rapidamente, curvou-se em sinal de respeito e insistiu para que fossem à sua casa, oferecendo-lhes repouso e proteção. Os anjos inicialmente recusaram, dizendo que passariam a noite na praça, mas Ló, conhecedor da perversidade da cidade, insistiu com tanta urgência que eles finalmente aceitaram. Ele preparou-lhes uma refeição, assando pães sem fermento, e eles comeram. Antes que se deitassem, porém, os homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló, gritando por ele. Exigiam que ele trouxesse para fora os visitantes, pois queriam violentá-los. Ló, desesperado, saiu e fechou a porta atrás de si, tentando negociar com a multidão enlouquecida. Chegou a oferecer suas 2 filhas virgens em lugar dos hóspedes, mas a turba, cega pela perversão, recusou e avançou contra ele, ameaçando arrombar a porta. Os anjos então intervieram, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e feriram os agressores com cegueira, deixando-os tateando em confusão. Os mensageiros revelaram então a Ló a missão que traziam: destruir a cidade por causa do seu pecado. Ordenaram-lhe que reunisse sua família, genros, filhas e esposa, e fugisse imediatamente. Ló saiu para avisar os noivos de suas filhas, mas eles riram, achando que ele delirara. Ao amanhecer, os anjos pressionaram Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo desta cidade. Como ele hesitasse, os anjos o agarraram pela mão,
assim como a sua esposa e filhas, e os levaram para fora da cidade, dizendo: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta planície, escapa para o monte, para que não pereças. Ló, porém, temendo não sobreviver nas montanhas, suplicou para ir a uma pequena cidade próxima, chamada Zoar. Os anjos consentiram, poupando-a temporariamente por causa dele. Então, o juízo caiu. Enxofre e fogo, enviados por Deus, consumiram Sodoma, Gomorra e toda a planície, reduzindo-as a cinzas. A esposa de Ló, desobedecendo, olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, marcada eternamente por sua hesitação. Ló, temeroso, não permaneceu em Zoar. Refugiou-se numa caverna no monte com suas filhas, onde, em um triste episódio posterior, elas o embebedaram para gerar descendência, dando origem aos Moabitas e Amonitas. Enquanto isso, Abraão, que intercedera pelas cidades, contemplou ao longe a fumaça que subia da terra como a de uma fornalha. Mas Deus se lembrara dele e resgatara Ló antes da destruição. Assim, a justiça divina se cumpriu, mas a misericórdia preservou os que ainda podiam ser salvos. Algumas advertências. A história de Sodoma e Gomorra nos mostra que o pecado, quando se torna uma cultura irreversível, traz consequências devastadoras, pois a justiça divina não tolera a maldade persistente. No entanto, mesmo em meio ao juízo, vemos a importância da oração e intercessão, como Abraão, que buscou a misericórdia de Deus, e Ló, que foi resgatado por causa disso. Mas pela hesitação foi necessário que os anjos pegassem a família, pelas mãos, praticamente à força. Nem sempre teremos essa mesma oportunidade. A obediência é crucial, pois a esposa de Ló, ao olhar para trás, tornou-se um símbolo daqueles que vacilam e se apegam ao que Deus ordenou abandonar. A fuga de Ló também revela que Deus sabe livrar os justos da destruição, mas exige decisão rápida e total separação do mal. No livro de Gênesis, capítulo 20, versículos de 1 a 18, Abraão viajou dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã? Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: Sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã, e chamou todos os seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? E em que eu te ofendi, para que trouxesses sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: Porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E, na verdade, ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela:
esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim, ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: Eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata. Servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim, ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus. E Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas. E elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Conclusão: Abraão se estabeleceu no sul de Canaã, numa região entre Cádiz, Oásis no deserto do Neguev, Sur próximo ao Sinai, e Gerar, terra filisteia próxima a Gaza. Essa área corresponde ao atual deserto do Neguev, Israel, e arredores, na fronteira com o Egito. Ele viveu ali como nômade, evitando conflitos nos arredores onde existia Sodoma e buscando pastagens para seus rebanhos. Gerar, em particular, era território filisteu, povo que mais tarde se tornaria rival de Israel. A região era árida, marcada por rotas de comércio e povos seminômades. Essa jornada revela a estratégia de Abraão para prosperar em terras marginais, mantendo-se distante de centros urbanos corruptos como Sodoma. Abimeleque pode ser um título dinástico, como Faraó, não necessariamente o nome de um único rei. Muito obrigada por assistir o vídeo. Dê o seu like, siga a página, compartilhe e deixe os seus comentários.